Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, este nome que está acima de todos os nomes, acima de principados, de potestades e de todo nome que possa ser declarado, tanto no céu como na terra. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ministério Pão Vivo. Ah, quantas lições a palavra do Senhor tem para nós. E a gente continua estudando Apocalipse 17. Quando João recebeu aquele convite solene, mas não tão agradável. Ele foi convidado para ver a condenação da grande prostituta, aquela, disse o anjo, aquela a qual os reis da terra se prostituíram com ela. Mas por quê? Como que esses reis se prostituíram? E quem é essa prostituta? E olha, a gente vai ver que está bem evidente aqui. Não foram só os reis, os políticos, que prostituíram com ela, mas todos os habitantes da terra. Essa prostituta, que aqui é figurada, é simbólica, ela representa um sistema, mas também representa, simboliza uma igreja. Mas eu digo igreja, instituição, porque existem dois tipos de igreja. A igreja corpo de Cristo, que é aquela que ele fundou, aquela que ele prometeu aos discípulos de fundar. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja, corpo de Cristo. Esta igreja nunca se envolverá com a prostituição espiritual, que graçou na igreja instituição. A igreja instituição, ela não passa de um sistema. E este sistema, ele é visível aqui em Apocalipse 17. Mas por que diz que os reis da terra se prostituíram com essa grande prostituta? Olha, dê uma vasculhada na história e você vai ver em todos os tempos. É lógico, teve um princípio, isso aí que a gente vai ver. Aliás, eu já antecipo. Começou tudo com Constantino, imperador romano. A igreja, isto no ano 313. A igreja de Deus, nos primeiros séculos,
ou até nessa data, 300, no ano 313, a igreja foi duramente perseguida, torturada, líderes e membros mortos pelo próprio império. E quanto mais perseguiram, mais a igreja cresceu. E daí o império começou a temer aquele povo que ele perseguiu. E Constantino foi inteligente, como a maioria, nem todos, mas a maioria dos políticos são. E ele então assinou um decreto proibindo que a igreja, que os cristãos fossem perseguidos. E ele camuflou uma conversão. E ele se tornou não apenas governante político, mas passou a governar as decisões da igreja. E a igreja da época se envolveu. Aí começou a prostituição. Constantino, a primeira ação dele foi essa: não vamos mais perseguir os cristãos. E ele fez uma mescla entre a igreja e o paganismo do qual ele seguia. Esse paganismo era infestado de ídolos, idolatria, padroeiros, padroeiras. E Constantino conseguiu misturar os dois povos. A igreja que adorava a um só Deus, com os pagãos que eram idólatras. O pior ainda viria. A igreja enfrentava um problema sério na época em relação à divindade do Senhor Jesus Cristo. Havia uma controvérsia interna, doutrinária, que fez Constantino. Ele convocou o primeiro concílio ecumênico, que aconteceu na cidade de Nicéia no ano 325. Compareceram nesse concílio quase 320 bispos para discutir a questão da divindade de Jesus Cristo. Aliás, resumindo, foi ali que foi instituída, sistematizada a doutrina da Trindade. Mas sabe quem que abriu o concílio? O imperador. Não foi nem um bispo, foi o imperador que fez a abertura do concílio, comandou tudo. Olha, a prostituição estava começando. Porventura, o Constantino era algum bispo, algum sacerdote, mas ele era líder do paganismo, e no paganismo havia essa mistura, este casamento da fé com o poder temporal. E ele conseguiu trazer de lá para cá, no sentido igreja, instituição, para o sistema. Ele conseguiu casar os dois. Era só o começo. Por isso que o começo da prostituição, o começo da apostasia no interior da igreja. E, por isso,
O anjo fala para João: eu vou te mostrar que essa prostituta vai ser condenada. Eu vou te mostrar a condenação dessa prostituta, pois com ela se prostituíram os reis da terra. A gente vai ver por quê que os reis se prostituíram. A gente vai descobrir por quê que em determinados tempos os políticos gostam tanto dos cristãos, gostam tanto da igreja instituída. Sempre foi assim. Agora também é assim. Mas o que a gente vai descobrir, que isso é prostituição espiritual. Mas no próximo vídeo veremos isso. Que você tenha desejo, fome, sede de descobrir na palavra do Senhor estas verdades. Aleluia. Amém e amém.